Olá, meus irmãos, minhas irmãs, povo de Deus, povo abençoado por Deus. Bem-vindos a mais um culto doméstico, a mais um Acordando com Fé. É o título desta programação. Acordando com Fé. E quem acordou sem fé, a fé dele vai aumentar. Irmãos, o tema de hoje é esse que vai aparecer na tua tela. Nunca tenha essas atitudes. Você é um filho, é uma filha de Deus, você está almejando o arrebatamento. Então nós vamos trabalhar com esse tema hoje. Seremos abençoados, porque às vezes pregamos vitória, mas com certas atitudes não dá para ter vitória. Portanto, seremos muito abençoados hoje, tá? Vamos ficando aí e vamos ouvir um hino, e após o hino a palavra do Senhor, a espada de dois gumes, que corta para lá e corta para cá. Vamos lá. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas, o cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar, ser mais temente, vigiar, ser mais prudente, até quando ele voltar. Ser cristão não é viver
andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Preciosos irmãos, irmãs, em Provérbios é o livro do sábio Salomão, o homem que não foi igualado em sabedoria por ninguém. Ele foi superado por quem deu a ele a sabedoria, claro. No capítulo 6, a partir do verso 16, Salomão faz uma lista de coisas que aborrecem ao Senhor. Uma lista de atitudes que aborrecem ao Senhor, falando de 6. E de uma que abomina. Portanto, na lista tem 7 coisas. A primeira, olhe bem, olhos altivos. O que significa olhos altivos? Não é simplesmente o olhar da pessoa, é a atitude, é a pessoa orgulhosa, é a pessoa soberba, é aquela pessoa que se vê melhor do que as outras. É praticamente o oposto de humildade. Se a sua mente dá uma pensada, você vai então lembrar de pessoas assim. As pessoas que se acham. É como eu vi uma frase outro dia, a pessoa que é o padrão. Por exemplo, se alguém for mais gordinho do que eu, é obeso. Se alguém for mais magro, é anorexo. Porque eu sou o padrão. Entenderam? A pessoa se acha. Agora, uma pessoa, por isso que eu creio que vai nos ajudar bastante. Uma pessoa que se comporta assim, ela pode ser chamada herdeira do reino dos céus? Não. Não, porque está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E pobre de espírito é humildes, é humildade.
Entenderam? Inclusive, todo crente, todo filho de Deus, sem exceção, ele é humilde. Porque ele aprende de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Inclusive, Jesus é a forma, tá? É a forma. Aos Efésios 2, versículo 8, 9. Está escrito assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua. Verso 10. Criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Jesus, em Mateus 11, versículo 29, ele disse: aprendei de mim, porque sou altivo, sou orgulhoso? Não, porque sou manso e humilde de coração. Então, primeiro item, olhos altivos. Não seja assim. Segundo item, língua mentirosa. Irmãos, isso é terrível. Porque em São João 8,44, o Senhor Jesus disse para os religiosos: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque é o pai da mentira, e quando profere mentira, fala do que lhe é próprio. Então, olha bem, língua mentirosa, para ajeitar uma coisa, para conquistar algo, ele usa desse artifício. Não importa os meios, o importante é o resultado. Não, não, não. Nós temos que falar a verdade, sempre a verdade. Tá? Então, quando nós estamos falando mentira, nós estamos se identificando como filhos do diabo e não como filhos de Deus. Isso é grave, isso é gravíssimo. Terceiro item, mãos que derramam sangue inocente. Irmãos, derramar sangue é matar. Tá? Agora, nesse caso, não significa literalmente derramar sangue. O que significa isso? Olha, você agir contra uma pessoa inocente, matando seu nome, por exemplo, matando a sua reputação, matando sua fama, pegar uma conversa, porque o mentiroso é assim, é uma coisa chama a outra. Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. O mentiroso pega uma notícia, ele incrementa ela. A notícia já contra o inocente. E ele, para que a morte desse inocente seja mais rápida, ele incrementa aquela notícia, jogando mais mentira em cima daquilo.
para que aquele nome seja morto, aquela fama seja destruída, aquela reputação. Então, ele tem mãos que derramam sangue inocente. Então, não tenha esse tipo de atitude. Quarto item, coração que maquina pensamentos perversos. Você sabe uma pessoa que maquina pensamento perverso? É a pessoa que tem falta de amor. Falta de amor divino. Ele vive maquinando mal. Agora, veja Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. A ninguém nada deveis, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem ama uns aos outros cumpriu a lei, porque com efeito não adulterarás. Você sabe que o adultério, primeiro, ele vem de pensamentos, tá? Facciosos. Pensamentos de maldade. Pensamentos perversos. Ele começa a maquinar aquilo na sua cabeça. Aquilo desce para o coração e depois é consumado. Então, com o efeito do amor de Deus, ele não adulterarás, não mentirás, não cobiçarás, não dirá falso testemunho, não matarás. E se tiver algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o próximo como a ti mesmo, porque quem ama o próximo cumpriu a lei. Falta de amor. E nós estamos vivendo em um tempo que o amor tem se esfriado. Mateus 24, verso 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, meu irmão, persevere. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é, aquele que lutar. Porque só vai se assentar com Cristo quem vencer. E não tem vitória sem lutas. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Glória a Deus, aleluia! Eu tenho certeza que você é um dos tais que está lutando para se manter aquecido no amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus. 5 pés que apressam a fazer o mal. É uma coisa chamando a outra. Não pode ver uma notícia que já tem que contar para o irmão. Chega até a dizer assim, ó irmão, eu tenho uma quentinha para te falar. Irmãos, outro dia eu ouvi uma coisa. Uma pessoa disse assim para outra assim, ó, se eu te contar essa notícia, você não fica na igreja. Eu disse, e você quis conhecer essa notícia? Você quer conhecer uma notícia que vai te tirar da igreja? Te tirar dos caminhos do Senhor?
Só quem pode trazer uma notícia para tirar alguém dos caminhos de Deus é o mensageiro de Satanás. Porque de Deus que não é. Mas tem pés ligeiros, que fica procurando uma notícia, né? Para apressadamente correr para o mal. Aquele fofoqueiro, aquela fofoqueira, que não vê a hora, tá? Parece um repórter desses da televisão, que parecem urubus, vivem de carniça, vivem de coisas erradas, tá? Sexto, testemunha falsa. Não falei que um abismo chama o outro? A pessoa começa lá em cima, com olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, mente que fica maquinando pensamentos perversos, coração, pés que apressam para fazer o mal, e testemunha falsa, que profere mentiras. O que é uma testemunha falsa? É uma pessoa que não viu. E ela não pode testemunhar, porque ela não viu. Ou que viu, mas presta um testemunho contrário do que ela viu. Portanto, essa pessoa é uma falsa testemunha. É um abismo chamando o outro. Agora, irmãos, preste atenção somente. Prestem atenção somente. O profeta chega a dizer assim, ó: o nosso destino eterno está baseado não nas coisas que vemos e ouvimos, mas no discernimento, na classe de discernimento do que a gente vê e no que a gente ouve. Portanto, o cristão precisa crescer na estatura do varão perfeito. Primeiro, fé, virtude, depois vem ciência. E ciência não é a ciência dos homens. Isso é loucura para Deus. Em contrapartida, a ciência de Deus é loucura para os homens. Primeira carta aos Coríntios 1, 18, 19 e 20. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Como está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, o destino eterno está baseado no que você discerne, o que você vê, o que você ouve. E crescendo na estatura, você tem o conhecimento, que é a ciência de Deus para julgar o bem do mal. Agora, nós não podemos crescer numa bolha de plástico. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu era criança, havia um filme chamado O Menino na Bolha de Plástico. Ele não tinha anticorpos, sabia? E ele precisava viver dentro de uma bolha para ele poder ver o sol, as pessoas. Ele andava dentro de uma bolha de plástico. Lá dentro
não tinha um germe, um vírus, uma bactéria. Porque se ele fosse exposto a uma bactéria, ele morria. Ele não tinha sistema imunológico. Agora, por que às vezes as pessoas são proibidas de ouvir certas coisas? Porque não tem sistema imunológico. Gente, a pessoa que não tem sistema imunológico, quando ele é exposto, ele pega. Agora, há coisas que precisamos ouvir para ter esclarecimento das coisas. Mas se eu viver ali, dentro de uma bolha de plástico, eu não sei se eu tenho anticorpos. Eu não sei se eu tenho um sistema imunológico aperfeiçoado. Por isso, irmãos, nós precisamos ter ciência de Deus. E você vai discernir as coisas. Agora, a sétima coisa, gente, é terrível. O que semeia contenda entre irmãos. Isso abomina, aquelas 6 coisas aborrece a Deus. Mas a sétima coisa abomina a Deus. Você sabe por que abomina? Bom, essas 6 coisas, 6 itens já mostram que quem age assim não é filho de Deus. Mas o filho de Deus, ele não põe uma pessoa contra outra. Um filho de Deus não manda o outro irmão tirar aquele do zap. Não. Olha, permita-me uma coisa. A irmã que não vou citar o nome, mas ela vai saber. Ela vai saber. Eu convivi com um irmão que ele era contra mim. Contra mim. A família sabe, ou sabia. E esse irmão não se dava com uma filha. Ela tinha problema. Ora, o irmão contra mim não se dava com a filha, e a filha respeita o nosso ministério. Eu vou colocar lenha aí para que eles fiquem mais aborrecidos um com o outro. Eu tenho a filha do meu lado, tenho o irmão contra mim. Irmãos, eu nunca me apoderei disso. Eu nunca usei esse repertório. Pelo contrário, eu dizia, tudo bem, você respeita o nosso ministério, mas você tem que estar bem com o teu pai. Você tem que ficar bem com o teu pai, porque ele é teu pai. Está escrito lá em Efésios 6. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais do Senhor, porque é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então eu diria, você tem que separar isso, teu pai. Eu nunca disse assim, eu nunca alimentei aquele problema, eu nunca alimentei aquele impasse, e graças a Deus, em tempo, aquilo foi resolvido. O pai já partiu, mas aquilo foi resolvido. Está entendendo? Então eu jamais, tá? Eu diria para um irmão tirar o outro do zap. Aquele irmão tem que estar com o sistema imunológico bom, gente. Nós temos que ter estrutura para ouvir as coisas. E o meu povo tem estrutura.
E eu não quero ser uma pessoa com comportamento ao inverso. Você pega Mateus 5:9. Olha o contrário. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem vive pondo o irmão contra o outro, traz umas boas novas do diabo, que é más novas, e chega naquele irmão ali e diz assim: ó, se eu te contar uma coisa, você não fica na igreja. Misericórdia, meu Deus, precisamos nascer de novo, ser cheios do Espírito Santo. E ao invés de dividir, a gente ajunta novamente. Eu disse para um irmão há pouco tempo que nos deixou, eu disse: irmão, o teu cargo foi preenchido, porque a coisa tem que andar, mas o teu lugar como pessoa nunca será preenchido. Nunca será preenchido. Porque o irmão abençoado, o irmão que não me deu trabalho, o irmão que não ficou com fofoquinha, leve e traz, trabalhador, decente. E mesmo que não fosse, eu ia orar por aquela alma, ia pedir para Deus: Senhor, traz de volta o meu irmão. Nós temos que ter comportamento de filhos e filhas de Deus, porque aí funciona a tua oração, aí funciona a tua determinação, porque se nós queremos vitória, a vitória tem esse caminho, essa porta. Aleluia! Se vós, São João 15:7, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Como é que vamos ter vitória se nós não estamos em Cristo e a sua palavra, ela não está em nós? Me lembro de uma mensagem que o irmão Brana diz assim: à medida que você recebe a palavra. O que é receber a palavra? É Abacuque 3:2. Ouvi a tua palavra e temi. Salmo 119:11. Guardei, Pai, guardei, meu Deus, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí você determina, funciona. Aí você ora, Deus ouve. Aí você manda o diabo calar a boca e sair, ele sai. Porque ali não é você mais, é o Cristo incorporado em você. Aleluia! É Cristo encarnado no ser humano. Glória a Deus! Você não precisa nem se defender das coisas. Deus te defende. Então, você aprendeu aí o caminho da tua vitória. Você tem tudo para vencer, tá? E nós vamos então para a oração da fé. O irmão Walter, peço oração por mim, por minha família. Irmão Marcos, ore por mim. Desejo muito ser cristão, pois ser como Cristo é difícil. Não digo que é fácil não, companheiro. Mais uma vez os discípulos disseram assim: Senhor, quem poderá se salvar? O homem não vai poder se salvar. O homem não se salva. Jesus disse: as coisas
impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu conto com isso. Eu conto com isso. Irmã Valdirene Pereira, peço oração em meu favor, Deus sabe melhor. Mamília Aparecida, peço oração em favor da libertação de minha família e por porta de emprego para o meu filho Miguel. Mamaura Chaves, peço oração em favor dos meus filhos. A irmã Sara, peço oração em favor do meu pai, que há tempo tem uma dor nas costas, para que Deus repreenda. O irmão Basílio, peço oração por Emerson de Oliveira Santos, por libertação, e por irmã Esther de Oliveira Santos. Oração pelo irmão Basílio e família, e por José Batista e família. E oração por Cosme de Paula, Maria Clarice de Paula e Lucas de Paula, tá? Nós vamos falar com Deus. Querido Deus, eu quero fazer uma oração com sabedoria. Não meramente pedir que o Senhor venha nos dar vitória. Toda vitória tem um preço. E as vitórias para nós, filhos de Deus, que o Senhor nos trata como filhos, ela tem um preço. E esse preço é a nossa rendição diante do Senhor. Porque nós somos ovelhas do teu pasto, e a ovelha não é um cachorro que morde, não é um coelho que corre, sua defesa é essa. Não é um esquilo que a defesa é entrar numa árvore. Não é uma defesa como a do cavalo, que é dar coice, do leão, que é rasgar com as suas garras. Não. A nossa defesa é o Senhor. Porque o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor. E a ovelha não se defende, ela confia no pastor. Meu Deus, nos ajude nesta hora a entrar por esse caminho da vitória. É nos rendendo aos teus pés, é depositando tudo aos teus pés, é confiando, aleluia, e assim teremos a nossa vitória. Pai, dá uma aniquilação para nós, traz uma matança a nós, para romper com o nosso ego, romper com altivez, romper com tudo e nos tornarmos ovelhas de fato, glória a Deus, e estas mãos serem as tuas mãos, estes olhos serem os teus olhos, estes lábios serem os teus lábios, os meus pés serem os teus pés, aleluia, glória a Deus. Então assim a vitória acontece, meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoe o nosso povo, a nossa gente, os irmãos que pediram oração por pessoas que talvez nem sejam crentes, mas que o teu grande amor divino possa operar um milagre para nós, para eles também, em nome do Senhor Jesus, curando, libertando, abrindo portas de emprego, libertando do vício, libertando do câncer, das outras doenças, libertando, Senhor, dos maus pensamentos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós tivemos 52 conexões. Outro dia, eu ouvi de um irmão assim: pastor, eu assisti o culto hoje, foi uma benção. Eu disse, mas todos são uma benção. Eu me encantei com o tema.
E não adianta tentarmos alcançar vitória de outra forma. Os denominacionais conseguem, mas um filho de Deus, que Deus tem compromisso com ele, só tem uma maneira, é essa maneira. Entendeu? Começa por aí. Nós tivemos 52, uma média de 63 pessoas. Uma Rosane Charopem, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, irmã Irene, família Tupã. O pastor Paulo e irmã Ana, lá em Birigui. Irmã Edna Coube, Adamantina. A irmã Maria de Fátima, Jacutinga, Minas Gerais. O irmão Dário, irmã Elisalma, Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Irmão Walter, irmã Luciane Lins, a irmã Keila em Anápolis, a irmã Maria Luzinete, Três Lagoas, a irmã Bianca em Queiroz, irmão Estevão no Óleo, a irmã Solange Maia em Araçatuba, a irmã Lucinéia Rocha em Oswaldo Cruz, irmão Vanderlei no Óleo, irmão Marcelo, irmã Belinha Ouro Verde, irmão João, irmã Silene em Queiroz, a irmã Marta Costa, Presidente Prudente, irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, irmão Felipe Serafino Arco-Íris, irmão Sérgio, irmão Valdirene Tupã, o irmão Toninho Gabaldi, a irmã Márcia Manduri, a irmã Valdirene Pereira, Três Lagoas, a irmã Maria Vex, Três Lagoas, irmão Marcos de Ribeirão Preto, irmão Alfredo Tupã, irmã Edna Vaz, em Araçatuba, o irmão Zildo Bastos, a irmã Lourdes Cartano, Três Lagoas, a irmã Sara Curupira, Pernambuco, a irmã Eunilza, em Araçatuba, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, a irmã Socorro Bastos, a irmã Miriam Aparecida, Três Pontas, Minas Gerais, irmã Marisa Tupã, irmão Nelson, irmã Cláudia no Óleo, irmão Douglas em Araçatuba, irmã Maura Chaves Medina, Minas Gerais, irmão Eduardo Bastos, irmão Odair, irmã Rosalina Lusiânia, irmão Hélio Santiago, irmã Maria Ana, Padre Paraíso, Minas Gerais, irmão Celso Barbosa, lá em Costa Rica, Mato Grosso do Sul, irmão Basília Mantânia, irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmão José Batista, irmã Delminda, senador Camará, Rio de Janeiro, irmão Cosme e de Paula e Maria Clarice de Paula e irmão Lucas de Paula, Rio de Janeiro, lá no bairro dos Queimados, irmão Túlio Tupã, irmã Elaine Queiroz, irmão Leonel, irmã Laiane Santa Teresa do Tauá, no Ceará, irmão Altamiro Lima, em Araçatuba, e a irmã Franciele em Lins e a mãe Ieda, lá em Araçatuba. Meus irmãos, que Deus continue abençoando vocês. Amanhã tem mais, se Deus quiser. E ore por nós. Um shalom para todos. Que Deus continue abençoando. Ser cristão não é ser somente um crente, é viver bem diferente neste mundo de ilusão. Ser cristão é viver fiel a Cristo e ganhar em troca disso uma grande salvação. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado, meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é sempre um mar de rosas, o cristão enfrenta provas que vêm provar sua fé. Ser cristão é viver testemunhando, é viver sempre louvando a Jesus de Nazaré. Ser
Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão é falar sempre a verdade, é viver em santidade, ao Senhor sempre agradar. Ser cristão é orar, ser mais temente, vigiar, ser mais prudente, até quando Ele voltar. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão. Ser cristão não é viver de qualquer jeito, é somente andar direito na presença do Senhor. Ser cristão não é viver mal-humorado. Meu irmão, tenhas cuidado com sua vida de cristão.